Romanos capítulo 8, o verso 38 e o 39. A minha Bíblia está na linguagem de hoje, é um pouco diferente, mas a minha versão diz assim: pois eu tenho certeza de que nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar no espírito de adoração. Irmãos, Deus colocou ao meu coração essa palavra e nós vamos hoje passar por algumas passagens bíblicas para que os irmãos possam entender a mensagem que o Senhor quer colocar em seus corações. O livro de Romanos é das cartas a qual Paulo escreveu. Paulo, um dos maiores personagens da Bíblia, pois Paulo, na história, ele foi um homem muito importante. Ele estudou aos pés dos maiores letrados da época, Paulo, ele era formado, Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha inteligência, Paulo tinha diversas características, diversas qualidades, mas uma coisa também que Paulo tinha, que era muito interessante, que a história vai frisar, é que Paulo, ele perseguia o povo de Deus. E daí no momento Jesus marca o encontro com Paulo, e Jesus começa ali a trabalhar na vida de Paulo, a trabalhar de tal modo que o homem que outrora era perseguidor de um povo selecionado, de um povo escolhido, chega em um dado momento que ele vai escrever uma carta para uma igreja que vai falar do amor. Veja que controversa Jesus, a maneira que Deus trabalha em nossas vidas. Por uma hora, um homem que matava a sangue frio, que apedrejava, que acusava, que apontava, que era impiedoso, não tinha misericórdia, agora está falando do amor de Cristo, do amor que transforma, do amor que liberta, do amor que abre porta até onde não tem parede. É assim que Deus, ele trabalha em nosso meio. E não foi diferente. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, mas antes de entrar no texto em profundo, a gente precisa entender essa parte da história. Que Paulo, ele foi escolhido por Deus. E no versículo do capítulo 9, Paulo vai dizer a seguinte frase: que é Deus quem escolhe quem ele quer escolher, e não importa o que essa pessoa faça, Deus o escolheu, e não há nada que a pessoa faça ou deixa de fazer que vai separar ou vai quebrar o fato de Deus ter escolhido aquela pessoa. Paulo, ele usa como exemplo no capítulo 9 a passagem muito conhecida de Jacó e Esaú. Deus, ele escolhe Jacó ainda no ventre. Antes de ser formado, Deus escolhe. E Deus fala para Rebeca dizendo: o mais novo dominará sobre o mais velho. Jacó já carrega uma promessa desde a sua concepção. Ou seja, Deus escolhe Jacó. Jacó tem um significado muito forte nesse nome. É suplantador. A gente já conhece a história que Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão, do primogênito. Ele fugiu, ele usurpou a bênção que tinha de Esaú e fugiu, indo de encontro com o que Deus mandava, que era: não cobiçarás, não matarás, não roubarás.
Então Deus, ele deu os mandamentos para o povo. E Jacó, naquele instante, ele acaba agindo de má fé e rouba o seu próprio irmão. Aí você poderia me dizer nesse instante: sim, mas Deus escolheu a Jacó. De fato, Deus escolheu a Jacó. E o escolhido agora estava indo contra Deus. Que coisa meio que confusa. Mas tudo isso era para Deus simbolizar que é Ele quem escolhe, é Ele que se responsabiliza. Muitas vezes pessoas olham para a minha e para a tua aparência e julgam as nossas ações, julgam os nossos pensamentos. Mas Deus está dizendo hoje que é Ele quem escolhe. E quando Deus escolhe, não há quem possa contestar. No próprio capítulo 9 do livro de Romanos, Paulo continua dizendo: se é o oleiro que cria o vaso, por acaso o vaso vai dizer ao oleiro por que ele me fez dessa forma? Porque eu sou pequeno? Porque eu sou grande? Porque eu sou torto? Porque eu sou reto? Não, porque o oleiro que determina o vaso, o oleiro que faz o vaso conforme apraz ao seu olhar. Não importa se o vaso anda em retidão, se o vaso anda torto, mas foi Deus quem fez o vaso. E é Ele quem escolhe o vaso. Eu quero que os irmãos tenham muito isso atento em sua mente, porque a gente vai chegar até esse momento que Paulo fala nesse versículo, que o amor de Deus, não há nada que nos separe. Porque no momento que eu ando com Cristo, no momento que eu obedeço os mandamentos de Deus, a palavra de Deus vai dizer que eu passo a ter vida. Como assim, irmão Renan? Eu passo a ter vida com Deus. Porque a partir do momento que eu obedeço a Deus e aos seus mandamentos, dentro de mim começa a gerar um algo, que é como Jesus ofereceu para aquela mulher na beira do poço, e quem beber da minha água fluirão dentro de si fontes de vida eterna. Então, para que flua fonte de vida eterna do seu interior, você precisa ouvir e seguir os seus mandamentos. Então, no momento que Jacó rouba a bênção de Esaú, ele vai de encontro com a palavra de Deus. Ele desobedece. Então, naquele momento, Jacó morre. Naquele momento veio uma maldição sobre Jacó. O nome Jacó simboliza essa maldição. Veja, ele nasce agarrado no tornozelo de Esaú. Logo recebe o nome de Jacó, suplantador, homem que não tem caráter. Então ele carrega em seu nome uma maldição, de tal forma que o tempo passa, ele cresce. Depois que ele cresce, quando tem oportunidade, na primeira tentativa, ele rouba a bênção do irmão dele. Porque ele carregava em si uma maldição. Jacó, naquele instante, ele estava morto, mas ainda assim, mesmo estando morto, o amor de Deus prevalecia. Porque não há nada que possa nos separar do amor de Deus, nem a vida, nem a morte. Você não entendeu? Eu vou te explicar melhor. Deus, Ele nos ama independente da nossa atitude, independente de quem nós somos, independente do que nós fazemos. Tem gente que pensa que Deus o ama porque está todo dia na consagração, porque jejua 24 horas, porque tem 8 horas de oração por dia. Mas não, Deus nos ama porque Ele é Deus. Porque todos pecaram e foram desconstituídos da glória, mas Deus, pela sua infinita misericórdia e seu amor, abriu mão. Abriu mão do melhor que Ele tinha, do único Filho. E sabe o que é que João vai dizer nesse instante? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer em morte de cruz. Paulo, nesse instante, ele se coloca na posição. Eu imagino Paulo olhando as Escrituras, porque o livro de Romanos, ele tem uma característica muito importante.
Mas o Evangelho não. O Evangelho ele vem depois de Jesus. E aqui Paulo começa a dissertar aos romanos, dizendo o que era o Evangelho. Porque para os judeus, aquele que pecava, aquele que não andava em retidão nos segmentos de Cristo, nos mandamentos de Cristo, era excomungado. Para os judeus, só eles eram o povo escolhido. Para os judeus, ninguém ia para o céu, só ele, até hoje. Acredite, até hoje. Nós adoramos ao Deus dos judeus, ao Deus do povo que não crê que a gente vai para o céu. Veja que coisa ignorante desse povo. Porque Deus olha do céu e Ele separa um povo para adorar. Mas Deus, Ele entende que as bênçãos dele é transbordante e nunca vai ficar em um só lugar. Deus é grande demais para ficar só em um povo. Deus é grande demais para ficar só em uma igreja. E Deus resolve a partir daí entregar o seu filho, e através do filho todos nós temos acesso à salvação. Não só os judeus, mas todos nós. E nessa passagem que Paulo começa a dissertar, dizendo: eu tenho certeza, eu tenho a pura convicção de que nada nos separa do amor de Deus. Aleluia. Aí você pode me dizer: mas irmão Renan, e o pecado? Eu tenho uma coisa para te dizer: nem o pecado nos separa do amor de Deus. Alguém pode estar pensando agora e está falando heresia. Deixa eu te falar uma coisa: o pecado ele não nos separa do amor de Deus, mas ele nos afasta de Cristo. Mas Deus nunca desiste nem de você. Aleluia. Porque se Deus desistisse, se o pecado nos separasse do amor de Deus, no primeiro momento que Davi pecasse, Deus o destituía. Mas quando Deus nos escolhe e quando Deus decide nos amar, até a maldição é o amor de Deus na nossa vida. Tem gente que está olhando para mim assim, ó, todo assustado agora. Como assim? Deus amaldiçoa? Deus amaldiçoa. Tem gente que coloca uma responsabilidade em cima do diabo que o diabo não tem. Tem gente que dá poder e autoridade ao diabo que o diabo não tem. Só tem um que é responsável, que tem autoridade nas mãos de tocar na nossa vida, de nos aprisionar, de nos amaldiçoar. Só tem um que é Deus. O diabo ele é falsificador, mentiroso, suplantador. Ele não é o criador. O diabo ele não tem autoridade sobre as nossas vidas. Quer ver a prova? Êxodo 20. Deus vai dar os mandamentos a Moisés. E entre os mandamentos Deus vai dizer: primeiro, adorai o Deus acima de todas as coisas. Não criarás para você imagem e semelhança de outros deuses, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem nas profundezas do mar. Porque aquele que quebrar o mandamento será a terceira e a quarta geração. Aí me diga, como é que o diabo que amaldiçoa? O diabo ele não tem poder sobre a tua vida. Agora, Deus, ele permite que o diabo chegue quando você peca e coloca um jugo em cima de você. Mas irmão Renan, se Deus é amor, e o Senhor está pregando aí, acabou de ler que nada nos separa do amor de Deus. Como é que Deus permite o diabo fazer uma coisa dessa? Como fez, por exemplo, na vida de Jó. Tocou em tudo, virou tudo, Jó não tinha nada. Como que Deus, que é amor, e o amor dele não há nada que nos separe, permite que isso aconteça? Por um motivo. Deus só permite que o diabo toque em nossa vida e nos aprisione ou nos amaldiçoe por um motivo: para que você se lembre de onde você caiu, volte, reconheça, peça perdão, se levante e continue a seguir junto com Ele. É por esse motivo que Deus permite que na nossa vida aconteçam coisas que a gente, por mais que tente, por mais que ore, a gente não entende porque aquilo se repete. Porque Deus quer que você reconheça que houve algo de errado na tua história. Veja, Davi, a Bíblia vai dizer que era um homem
coração de Deus. Aí a gente vai ler a história de Davi, a gente vai ver, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e os pecados que Davi cometeu foram os piores, talvez, da Bíblia. Certo dia, Davi estava no seu palácio, com toda a sua glória e sua majestade, e ele olha pela janela, e ele vê uma mulher tomando banho. O mandamento de Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí Davi está lá passeando no palácio e olha Betseba tomando banho. Davi, a partir dali, já pegou. Por quê? Cobiçou. Mas como se já não bastasse cobiçar, Davi se deita com ela. Ou seja, Davi adultera, que era o segundo mandamento. Cobiçou e adulterou. Como já não bastasse cobiçar, adulterar, ele trama a morte de Urias. Ou seja, ele matou o próximo. 3 mandamentos Davi quebra. 3 mandamentos Davi quebra. E desse relacionamento, ainda assim ele paga o preço. Porque Deus diz que a partir daquele momento a espada não se iria apartar da casa dele. Lembra, lá em Êxodo, Deus diz que amaldiçoa a segunda até a 4ª geração. Aí agora, do relacionamento de Davi com Betseba, gera Salomão. Aí Salomão agora é rei. Davi morreu, Salomão é rei. Salomão carrega em si o quê? Uma maldição. Porque o próprio Deus, por amor a Davi, que era segundo o coração dele, amaldiçoou até a 4ª geração de Davi. Davi morre. Salomão assume. E para Salomão assumir foi o maior vexame, porque Salomão era o mais novo. E por ser o mais novo, o direito era do filho primogênito. Mas Davi escolhe a Salomão para liderar o povo. E ali já começa toda a confusão. Irmão querendo matar irmão, e filho querendo matar pai, pai foge com medo de filho, irmão querendo matar irmão, aquela loucura toda. E no meio daquilo tudo, Salomão é ungido a rei. 12 anos Salomão tinha aí, de repente, no meio do reinado de Israel, por conta do pecado de Davi, o povo agora estava sobre uma fome. A palavra vai dizer que estava tudo seco. Nos campos não havia tantos gados mais. As videiras secaram, o trigo acabou. Tudo tinha acabado. E agora está Salomão, que carregava uma maldição, inexperiente, assumindo o reinado em ruína no meio de uma crise. Aí no meio daquilo tudo, Salomão chama e sabe e pergunta: aí, o que é que a gente tem? Aí chega alguém e diz assim: olha, filho, tudo que a gente tem só são 1000 bois. Só tem 1000 touros para alimentar a nação toda de Israel. Ninguém reconhecia aquele jovem como rei. Ninguém reconhecia ele como uma pessoa que carregava a presença de Deus. Reconhecia como o fruto do adultério. Mas naquele momento, Salomão para e diz: é 1000 touros que a gente tem, junta o povo todo. Vai todo mundo para o monte. Pega os 1000 bois. A gente vai sacrificar um por um, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Entenda, se o pecado afastasse o amor de Deus do homem, naquele instante estava tudo acabado para Salomão. Naquele instante estava tudo acabado para Salomão. Mas no momento que Salomão estava, como foi dito hoje, no meio do deserto, ele lembrou que tem um Deus que nos ama, e o amor que Ele tem, não há nada que nos separe, nem a vida, nem a morte, nem as alturas, nem as profundezas, nem os anjos, nem os demônios, nem as bênçãos, nem as maldições. Não há nada que nos separa do amor de Deus. Junta todos os touros aí, mata tudo. Eu acho que o povo, naquele momento que ele pensou, foi o seguinte: tem 1000, vamos racionalizar, que é a primeira coisa que a gente faz.
sacrifica. E ainda assim o milagre não acontece de imediato. Porque Deus faz assim na nossa vida. E eu acredito que todo mundo agora, o pensamento que eles tinham de Salomão era o seguinte: não era o jovem que está colocando Deus em prioridade, não, era o jovem louco. O fruto do adultério, que era amaldiçoado, que agora acabou com todos os recursos que a gente tinha. É um menino que está na nossa frente. E o menino não faz nada que preste. Aí Salomão está agora, depois do sacrifício, deitado, dormindo. Ele escuta uma voz no quarto dele, chamando ele: Salomão, eu contemplo o que tu fizeste, e eu me agrado do teu coração. Sabe por quê, Salomão? Porque não há nada que te separa do meu amor. Não é uma maldição que vai separar do meu amor. Não é um julgamento que vai separar da minha providência, da tua vida. Não é uma acusação, não é um olhar maldoso, não é um erro que você cometeu que vai te separar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Salomão, eu vi o que tu fez. E tu me comoveu. Pede o que tu queres. O povo poderia ter prolongado, Salomão poderia ter prolongado o sofrimento do povo por anos. Mas ele tomou uma atitude, porque ele sabia Deus que ele servia. No momento que ele reconheceu que Deus era Deus na vida dele, a maldição sobre Salomão foi quebrada. E no momento que Deus pergunta a Salomão: Salomão, o que é que tu queres? Aí vai Salomão. Ele não tinha sabedoria não, então. Ele não tinha sabedoria. Mas ele disse: eu não quero prata, eu não quero ouro, eu quero o seguinte: tudo que meu pai quer, eu quero em dobro. E uma coisa em particular, esse é um pedido meu: sabedoria. Eu imagino Deus agora do trono olhando para baixo, dizendo: olha, ainda tem gente lá embaixo que é fiel a mim, porque eu cuido dele sem ele precisar fazer nada. Ele pode pecar, ele pode fazer o que for, mas nunca vai faltar na mesa dele alimento. Por quê? Porque eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Ele pode estar torto, caído, jogado na sarjeta, desacreditado, mas ainda assim eu o amo. Mas com todo o amor que eu tenho, e ele sabe que eu faço por amor, ele ainda abre mão de tudo que ele tem para me oferecer. Deixa eu te dizer uma coisa, Salomão: a sabedoria tu vai ter, porque eu já vou te dar, mas tudo que tu não me pedisse eu vou te dar também. Toma agora. Não vai haver nenhum antes nem depois que vai ser mais sábio do que você. Não vai haver nenhum antes nem depois que vai ser mais rico do que você, porque as minhas bênçãos estão sobre a tua vida. Aleluia! E não para por aí. Salomão decide então fazer um tempo. Olha, agora eu sei que Deus está comigo, porque Deus me abençoou, e eu sei que eu sou diante dele, e eu vou tomar o posse que é meu. Deus, eu vou fazer um templo para o Senhor. Pegou todas as medidas, todos os materiais, construiu o templo, coisa mais linda. E agora está dentro do templo. Fez o sacrifício. Salomão dentro do templo, de repente vem a voz do Senhor e começa a agradar dentro daquele lugar. Imagina, irmão, eu quero imaginar com a minha mente pequena, não consigo. Deus falando de novo com Salomão. O Deus vivo falando com Salomão, dizendo: eu ouço a oração que é feita neste lugar. Glória! Porque se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face e orar, eu responderei. Aleluia! Imagine você, um amaldiçoado, um excluído, o menor da casa dele, o que ninguém dava nada. Agora o próprio Deus vivo está dizendo: eu ouço as tuas orações. Porque não importa o que aconteça, não há nada que vai separar você do meu amor. Nem a morte, nem a vida.
nem os anjos, nem tampouco os demônios vão separar você do meu amor, porque sou eu, o Deus eterno que eu amo. O que eu acho interessante no capítulo 9 é que Paulo diz o seguinte: até o faraó, que foi eleito para governar o Egito, nesse momento que Paulo se refere, o povo de Israel estava cativo, estava sofrendo. Mas sofrendo por quê, irmão Renan? Simples, porque tinha morrido. Da mesma maneira como Deus foi na vida de Salomão, foi na vida de Jacó, que eles pecaram e morreram. O povo de Israel fazia sempre isso, sempre pecava, morria, e Deus colocava ele num cativeiro. Para quê? Para que eles entendessem que Deus era Deus na vida. E nesse instante o povo está cativo no meio do Egito. E Deus levanta um faraó. Esse faraó começa a castigar e oprimir o povo. Sabe o que é interessante? Mesmo o povo estando cativo, mesmo o povo estando aprisionado, a palavra vai dizer que ainda assim os israelitas se multiplicavam. Quanto mais trabalho o faraó colocava para o povo de Israel fazer a fim de matar e suprimir o povo, mais o povo crescia, mais o povo prosperava. E aí, em dado momento, há uma promessa sobre o povo de Israel, que Deus ia levantar um libertador. E Faraó dá uma ordem que todas as crianças abaixo de 2 anos teriam que ser mortas. Mas uma mulher com muita coragem esconde um filho no cesto e coloca no rio. E essa criança era Moisés, que Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo. Veja, Deus escolhe Moisés, tira Moisés do meio da escravidão, coloca Moisés agora dentro do trono, ao lado de príncipes, para aprender a conduta. Vocês já pararam para pensar que Moisés poderia ser eleito faraó e o povo iria estar na bonança dentro do Egito? E iria continuar prosperando, porque agora iria ter um homem justo e foi educado nos princípios judeus, que iria ajudar o povo. Mas no meio da jornada da aprendizagem de Moisés vê um dia passeando também, vê um homem egípcio castigando um judeu. E o que é que ele faz? Revoltado, cheio de ira, mata aquele soldado egípcio, quebrando um mandamento do Senhor, que era: não matarás o próximo. Moisés cometeu ali um pecado, e naquele instante Moisés morreu. Ou seja, veio sobre Moisés uma maldição. Moisés, com medo, o que é que ele faz como todo cristão que ama Cristo? Se esconde, como Adão fez quando pegou no jardim, também se esconde. Vai para o Egito, e Deus começa a trabalhar agora na vida de Moisés. Começa a colocar um projeto dentro do coração de Moisés. Moisés vai ser meu libertador. Mas o que é mais interessante no meio disso tudo é que quando Moisés vai tirar o povo do Egito, o faraó começa a contestar, o tempo todo resistir. Aí Paulo agora aqui no livro de Romanos, o capítulo 9, vai dizer que até o coração endurecido do faraó foi Deus que endureceu. Por que Deus endureceu? Porque Deus tinha um projeto para fazer na vida de Moisés, e o faraó tinha que ser instrumento na vida de Moisés para fazer a obra do Senhor. E o que é que eu entendo com isso, irmãos? Que quando Deus nos escolhe, e quando Deus tem projeto na nossa vida, até Satanás nos aproxima do amor de Deus, porque não há nada que nos separe do amor de Deus. Moisés morreu quando pecou, mas Deus o reviveu quando ele aceitou a chamada. Jacó morreu quando roubou a bênção de Esaú, mas Deus ressuscitou
ressuscitou Jacó no vale quando ele brigou com o anjo. Agora é Israel, valente de Deus. Davi morreu quando ele adulterou com Betseba, mas Salomão ressuscitou quando ele abriu mão e sacrificou tudo que ele tinha, reconhecendo que Deus era Deus na vida dele. Paulo, ele morreu quando ele perseguia os cristãos e era contra o evangelho e ele matava sangue frio. Mas Jesus o ressuscitou quando ele aceitou. Não é diferente da minha e da tua vida. A palavra que o Senhor me traz hoje para falar para você é essa: nada nos separa do amor de Deus. Não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa se você está olhando para um lado e para o outro, só vê garrancho, só vê lixo, só vê lodo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: se você crê no Deus que eu estou pregando aqui, que você veio aqui adorar, pode estar morto há 4 dias, mas quando ele se colocar na frente da tua, ele ressuscita. Porque é Deus que escolhe, e não há quem possa contestar a escolha dele. Você é o escolhido, você é uma escolhida. Talvez você possa hoje ter chegado aqui como um dia qualquer, sobrecarregado pelas coisas da vida. Talvez você tenha um chamado muito forte de Deus na tua vida, e por conta das dificuldades você acabou tropeçando e caindo e pensando que Deus esqueceu, Ele não vai te usar mais. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: nada nos separa do amor de Deus. Hoje é tempo de reconciliação, é tempo de reconhecer que Deus é Deus. Mas não adianta só ser da boca para fora. Você tem que sacrificar. Você precisa reconhecer que ainda assim o amor dele é perpétuo na tua vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Que Deus possa abençoar ricamente cada um dos irmãos, e que os irmãos vá para casa com essa frase na consciência: que quando Deus nos escolhe, até a maldição